apreender todo esse processo. Como está hoje a discussão na sala de aula, os estudantes, imagino que seus alunos sejam jovens, bem jovens, como é que eles estão vendo tudo isso? Naturalmente devem estar também divididos, ou eles estão entrando na onda mediática, engolem toda a mídia que dá uma versão muitas vezes não correta da realidade. Boa noite. Na verdade, os alunos eles são repetidores, né? Infelizmente, eles têm o hábito de repetir o que a mídia passa para eles, ou então das próprias famílias. E trabalhar política com os alunos é muito interessante, porque você vai lidar com sentimentos, principalmente essa euforia que a internet... Os alunos do ICJ, mais ou menos qual a idade? Eles vão, normalmente são nono ano, de 14, 15 anos, Sim. né? Adolescentes consolidados, né? Sim, e alguns, né, dependendo, né, 16 anos já podem votar, né? Sim. E aí a grande discussão com eles é que eles possam filtrar o que eles estão recebendo. Porque o que se escuta ultimamente na verdade, se colocou o país em duas vertentes. Ou você é isso, ou você é aquilo. E, na verdade, não existe isso no Brasil, não poderia existir, né? E eles têm que ter uma neutralidade para analisar essas coisas. Porque nos colocar de lados opostos, na verdade, nós devíamos estar num lado só, que é em prol do Brasil. E nós tentamos mostrar isso para os alunos, que o que está acontecendo hoje já vem acontecendo há anos e anos e anos. É uma repetição. E a história mostra isso. Então, se você pegar a política do café com leite, né, entre Minas e São Paulo, né, você vai pegar antigamente a questão, né, dos partidos na época de Vargas. Então, historicamente, nós temos essa divisão. Mas a gente não pode limitar a política brasileira apenas a isso. E essa discussão se é legal, se não é legal, se impeachment vale, impeachment é constitucional. Agora, desde que haja comprovação de crime. E nós temos tentado passar isso para eles, para que eles tenham uma oposição firmes, ou pelo menos correta. Não cabe ao educador formar opinião. Cabe ao educador filtrar e dar, né, os mecanismos corretos para que os alunos possam, né, emitir as suas próprias opiniões, que é muito complicado. Porque normalmente eles engolem o discurso da mídia e normalmente dos pais. E esse discurso engolido, vamos chamar assim, né, digerido, tá indo para que lado? Como é que eles estão vendo o quadro político brasileiro? Normalmente, né, como são alunos de uma escola particular, eles têm mais oposição ao governo. Mais oposição. Naturalmente, pela condição que afetou os pais, a política, né, econômica do nosso país, eles são, na sua maioria, opositores. Existem alguns alunos, que são minorias, que defendem a questão do próprio PT, das reformas feitas, né? Mas a maioria é opositor ao governo. A discussão hoje não é PT só, né? Sim. Muitas pessoas que criticam esse impeachment, esse processo, chamam de golpe. Tem críticas pesadas ao PT, né? Essa questão aí do petrolão, inadmissível, né? Deixar um processo de corrupção como esse do petrolão, só um diretor lá de segundo, terceiro escalão, Pedro Barusco, levou 100 milhões de dólares para o bolso, devolvendo agora, né? Quer dizer, em torno de 360 milhões de reais. Absurdo, né? Isso é uma história absurda. Mas na questão essa questão se é legal, se a presidente não cometeu um crime, por que ela tem que sair? Logicamente, ela está num processo de muita dificuldade para governar. E eu acho que é interessante, até por ser um professor de história, colocar essa discussão lá dos 2, dos 3, dos 4 lados, né? São vários lados. Na verdade, se a gente for fazer uma análise política da situação, eticamente, o governo está todo errado, né? Ele foi eleito em cima de uma mentira, e se nós fôssemos um país, né, onde o Congresso fosse sério, né, nós brasileiros realmente nos preocupássemos com política, ela não estaria no poder, né? Mas no momento que ela falou que nós não estávamos em crise, que a nossa economia era a sexta do mundo,
né? Vendeu um peixe eleitoral. Vendeu um peixe eleitoral. Nós estamos esperando o metrô em Belo Horizonte há quanto tempo? Agora, isso, sem querer defender a Dilma, mas todos eles fazem. Sim, Aécio Neves, todos. o Eduardo Campos, que morreu. E esse é o problema. A FHC, todos eles, né? Ela está, de uma certa maneira, pagando o pato pela essa corrupção Sim. descabida da política brasileira. E não é aquele pato da FIEI, Não. que é aquele pato que, inclusive, foi uma imitação, lá tem que pagar direito autoral, copiou eles vão pagar caro por um crime lá, um artista holandês. Mas essa discussão lá com os alunos não chega a inflamar, não? Não, porque a gente tenta trazer para o aluno a importância dele entender a questão da ética. Eu acho que o que norteia todo esse processo é o que é certo e o que é errado. E a gente tenta passar isso para o aluno de uma maneira muito clara e mostrar para eles que nós temos que respeitar os lados. Independente das opiniões, o que é essencial na democracia e na democracia brasileira, que nós não podemos perder, é saber ouvir. Saber ouvir as pessoas, saber ouvir o diferente. Você tem todo o seu direito de colocar a sua opinião, mas você tem que saber ouvir e respeitar. Se a gente sair dessa premissa, né, de respeitar o outro, nós vamos acabar com a democracia brasileira, que é uma luta em crescimento. Nossa democracia é nova, né? Começando em 1889, tivemos uma interrupção. E foi recomeçada há poucos anos, 85, depois de um ciclo de terror da ditadura militar. Né? Então, se a gente não tiver esse cuidado, e principalmente na sala de aula, que existem aquelas panelinhas de amizade, e eles podem levar para o outro lado, não, gente, vamos respeitar e saber ouvir, porque nós não temos sabedoria para julgar. Nós não somos juristas, nós não temos as provas. Mas hoje todo brasileiro está ficando meio jurista assim na discussão, aquela discussão do achismo. Né? Nós deixamos de ser técnico de futebol para ser políticos agora, né? Técnicos políticos. Até porque o futebol brasileiro não anda lá essas coisas. E também tudo, até que nessa aprendizagem o brasileiro vem bem, né? Porque no futebol é só corrupção, na política é só corrupção, fica tudo no mesmo patamar. Mesmo patamar. E essa é a preocupação, é mostrar que, na verdade, o que está lá em cima é o que está aqui embaixo. Quando o aluno cola, quando ele tenta burlar o sistema, ele é corrupto. E a gente tenta mostrar isso para eles, olha, não adianta você jogar pedra na Dilma sem olhar... Joga pedra na Geni, como diz a música do Chico Buarque, né? Jogar pedra na Geni só não adianta não, né? Não, eles têm que entender que eles fazem. Na verdade, que a corrupção lá em cima está acontecendo embaixo. E é muito hipócrita aquela pessoa que fala, olha, eu não faço corrupção, eu não furo uma fila, eu não furo um sinal. Não compro um recibo. Não compro um recibo com imposto de renda, né? Então, assim, eles têm que entender que eles têm que mudar, são posturas mínimas, para cobrar dela, porque é muito fácil olhar para uma pessoa pública e ter essa postura. É óbvio que uma pessoa pública, ela tem que ter alguns cuidados a mais, porque ela passa uma mensagem, né? Mas, na verdade, é um reflexo da nossa sociedade. É bom você falar isso de cobrar de qualquer pessoa, né? Hoje cobram da Dilma, né? Sim. Se o sujeito dá um trupicão na rua e fala, não foi a Dilma. Na época do FHC, era a mesma coisa. Na época do Sarney, qualquer coisa que acontecia... O Fernando Collor. Culpa daquele FHC, ele levou tanta paulada contra a Dilma. Sarney, nossa, paulada aqui, principalmente que o governo do PMDB levou a inflação a 400%, 800%, né? E o legal disso tudo, quando você começa a entender a história, é você entender que nada mudou, né? E as coisas, por exemplo, a gente fala hoje da dicotomia de PT e PSDB, mas se você voltar na história, o PSDB veio do PMDB, né? Eu acho que o grande problema que nós temos hoje com o PT é que foi uma decepção nacional. Eles eram uma terceira via política e eles se deixaram se envolver por essas coisas, né? E nós precisamos agora no Brasil resgatar isso, essa esperança de política, de ver pessoas dignas no Congresso, porque é um absurdo uma comissão, né, de ética, né, para votar na presidente, ter, na sua maioria, todos com processos, né, contra eles. Então, assim, você não sabe para que lado correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você que é professor de história, te pedir uma opinião, por que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, o bicho está aí. O impeachment da Dilma parece que possivelmente ela consegue lá os 171 votos. Se conseguir o impeachment da Dilma,
vai ter que ter o impeachment do Temer também, porque ele também assinou as pedaladas fiscais. Eleições gerais e agora em outubro é uma possibilidade que tem de mudar até a Constituição. Se os dois não puderem assumir, Eduardo Cunha muito menos tem condição, é o mais bichado do país, vamos usar a expressão bicho. Talvez seja o presidente do Supremo, Lewandowski, que seja o presidente do país. Mas parece que para todo lado que se mexe, está difícil, né? O problema da política atual brasileira é que a gente não... Estou me avisando ali que o tempo está acabando, você pontualmente me responde isso, por favor. Sim. O grande problema é que nós não temos figuras que nós podemos ver ali no final do túnel, uma luz que nos dê esperança. Porque em todo lado que a gente vê, nós temos problemas de corrupção, né? Que agora está até indo para outras áreas, né? Você está vendo essa questão do Panamá, né? Que está estourando, que já caiu até o presidente russo. Então, assim, o negócio é muito pior do que a gente imagina. E tem muito mais coisa para surgir que a gente não sabe. O primeiro-ministro islandês, né? Islandês. Lá ele foi envolvido naquela confusão lá, que inclusive o Eduardo Cunha está envolvido também, do Panama Papers. Papers, né? Papers, Mas nesse envolvimento teve uma manifestação no dia seguinte, lá na Islândia, e ele caiu hoje já. É diferente do Brasil, né? Tem várias e não cai. Muito diferente do Brasil. Muito obrigado em receber, um abraço, até mais. Obrigado. A redação Vera News volta logo.